Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 8. Expiações terrestres. Primeira parte. Marcel, o menino do número 4. Em um hospital do interior, havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de descrever. Ele era chamado apenas de o número 4. Tinha um corpo completamente deformado, fosse pela má formação congênita ou por uma doença. As pernas tortas tocavam-lhe o pescoço. Sua magreza era tal que se percebia o contorno dos ossos sobre a pele. O corpo era de uma chaga só, e atrozes os seus sofrimentos. Ele pertencia a uma pobre família israelita e sua triste situação já durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a idade. Sua doçura, paciência e resignação eram edificantes. O médico da ala em que o menino estava, cheio de compaixão pelo pobre ser quase abandonado, pois os parentes pouco vinham vê-lo, interessou-se por ele, com quem gostava de conversar, encantado com sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como também, quando suas ocupações permitiam, vinha ler para ele, admirando-se de sua capacidade de discernimento para as coisas que pareciam acima de sua idade. Disse-lhe o menino um dia: Por favor, doutor, o senhor poderia dar-me mais daquelas últimas pílulas que me receitou? E por que isso, meu menino? Disse o médico. Eu já te dei o bastante em quantidade maior para fazer, e quantidade maior pode fazer mal. É que sofro de tal forma que, respondeu o menino, por mais que me esforce para não gritar de dor, pedindo a Deus forças para não me lamentar, de modo a não incomodar os outros doentes ao meu lado, por vezes é muito difícil que me consiga controlar. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos enquanto durmo, não perturbo ninguém. Bastam tais palavras para evidenciar a elevação da alma que aquele corpo disforme encerrava. De onde o menino teria aurido sentimentos assim? Certamente não do meio em que for educado, e, além disso, na idade em que lhe começam os sofrimentos, não teria como compreender o raciocínio algum. Eram-lhe tais sentimentos inatos. Mas então, como tão nobre instinto, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e dolorosa, admitindo-se que Deus houvesse criado essa alma ao mesmo tempo que o corpo, instrumento de sofrimentos tão cruéis? É preciso negar a bondade de Deus ou então admitir uma causa ulterior, ou seja, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Ao morrer, os últimos pensamentos do menino foram em Deus e no médico caridoso que dele tivera compaixão. Algum tempo depois, em 1863, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, onde deu a seguinte comunicação: Vós me chamastes. Vim fazer com que minha voz se estenda além desse recinto para atingir a todos os corações cuja solidão ouvirá o eco que ela fará ressoar. Minha voz há de lembrá-los que a agonia na terra prepara as alegrias no céu e que o sofrimento não é nada mais que a casca amarga de um fruto saboroso que proporciona coragem e resignação. Dirá também que sobre o catre
Onde jaz a miséria, estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não existe dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Minha voz dirá ainda que escutem as lamentações, misturando-se às preces, para assim compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferente das inflexões culposas do lamento jungido à blasfêmia. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, concordou em ceder-me o lugar esta noite. Nota 222. Santo Agostinho, pelo médium com que se comunica habitualmente na Sociedade Espírita de Paris. Nota do autor. Continuando. Devo dizer-vos também, por minha vez, algumas palavras sobre o progresso de vossa doutrina. Ela deve auxiliar a missão daqueles que encarnam entre vós para aprender a sofrer. O Espiritismo há de servir-lhe de farol, fornecendo-lhe o exemplo e a voz, e transformando-lhe os lamentos em coros de alegria e lágrimas de contentamento. Pergunta. Pelo que acaba de dizer, parece-nos que seus sofrimentos não constituíam uma expiação de faltas anteriores. Eles não eram uma expiação direta, mas asseguro-vos que toda dor tem uma causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável fora anteriormente belo, importante, rico e adulado, contando com lacaios e cortesãos. Fui fútil e orgulhoso. Fui assim muito culpado outrora, renegando a Deus e fazendo mal ao meu próximo. Espiei cruelmente, no entanto, primeiro no mundo espiritual e a seguir na terra. Os sofrimentos de apenas alguns anos nessa última e curtíssima existência já os padecera por uma vida inteira, até o final de uma longa velhice. O meu arrependimento obtive o perdão do Senhor, que teve a bondade de confiar-me várias missões, incluídas aí a última que conheceis. Solicitei-a para finalizar o meu aperfeiçoamento. Adeus, meus amigos. Voltarei algumas vezes para ter convosco. Minha missão é a de consolar, e não a de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que ficarão contentes com a minha vinda. Marcelo. Instrução do guia do médium. Pobre pequeno ser sofredor, frágil, ulceroso e disforme. Quantos de seus gemidos foram ouvidos nesse asilo de miséria e lágrimas? E apesar da pouca idade, como era resignado, e como sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos. Ele percebia que, além do túmulo, esperava-o a recompensa por tantos gemidos contidos. E como ele orava por aqueles que, ao contrário dele, não tinham a coragem de suportar o próprio sofrimento, sobretudo por aqueles que lançavam blasfêmias ao céu em vez de preces. Se foi longa a sua agonia, seu passamento não foi terrível. Os membros convulsionavam, sem dúvida, contorcendo-se e mostrando aos assistentes um corpo deformado a rebelar-se contra a morte. É a lei da carne que se agarra à vida a todo custo. Mas um anjo pairava acima do leito do moribundo, cicatrizando-lhe o coração. Em seguida, acolhendo com suas asas brancas a alma tão bela que se desprendia do corpo disforme, pronunciou as palavras: Glória a vós, meu Deus. E a alma elevou-se, feliz, ao Todo-Poderoso, exclamando: Eis-me aqui, Senhor. Vós me destes por missão ensinar a sofrer. Terei suportado dignamente a prova? Hoje, o espírito do pobre menino retomou as proporções. Voeja pelo espaço, indo do fraco ao pequeno, a todos dizendo: esperança, coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mácula,
Ele está perto de vós, não mais como uma voz sofredora e lastimosa, mas com vigorosa inflexão, é que vos diz: os que me viram deparavam-se com um menino que não se queixava, nele aurindo a calma para enfrentar os próprios males. Seus corações revigoravam-se assim, na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. Shimel Slisdon Era, uma, era um pobre israelita falecido em 1865, em Vilna, capital da Lituânia, onde mendigou por 30 anos com uma caneca na mão. Por toda a cidade conhecia-se a sua voz a pedir: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Shimel Lisbon juntara 90.000 rublos, não tendo guardado um só centavo para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava. Pagava o estudo das crianças pobres e distribuía aos necessitados os alimentos que lhe davam. A noite era dedicada ao preparo do rapé, que vendia para prover as próprias necessidades. O que lhe sobrava era dado aos pobres. Schimmel viveu só no mundo, mas seu enterro foi acompanhado por uma grande parte da população da cidade, cujas lojas foram fechadas neste dia. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Exultante e tendo finalmente alcançado integralmente o meu anseio, pelo qual paguei arduamente, estou aqui entre vós, desde o início da noite. Agradeço-vos pela atenção dada ao espírito de um pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna colocou-nos a par dos detalhes mais notáveis da sua existência. É pela simpatia que nos inspira a sua história que quisemos conversar com o senhor. Agradecemos ser atendido ao nosso chamado e, já que concorda em responder às nossas perguntas, ficaremos felizes se puder inicialmente narrar sua situação como espírito e as causas que motivaram o tipo da sua última existência. Primeiro, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de relatar-vos a própria posição sobre uma consideração que vos foi transmitida a meu respeito. Rogo de antemão vosso parecer, caso essa opinião esteja errada. Alguns estranham que a manifestação pública tenha tomado tal proporção na homenagem a um homem sem importância, que soube, por seu espírito de caridade, atrair para si tamanha simpatia. Não me refiro a vós, o caro mestre e o prezado médium, nem tampouco a vós outros, espíritas verdadeiros e sinceros. Refiro-me, porém, a todos os indiferentes à crença. Não existe nesse fato nada de espantoso. A força da pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais material que a humanidade seja, ela há sempre de inclinar-se a aplaudir o bem, malgrado sua tendência para o mal. Vamos agora às perguntas que, de vossa parte, não são motivadas pela curiosidade, mas formuladas visando atenção à instrução geral. E já que tenho liberdade para tanto, digo-vos, então, quais são as causas que motivaram minha última existência com a maior concisão possível. Há muitos séculos, agraciava-me o título de rei, ou ao menos o de príncipe soberano. Dentro da minha esfera de poder, relativamente limitada, quando comparada aos Estados-nações de hoje, eu era o senhor absoluto do destino de meus súditos, agindo como tirano, ou pior, como carrasco. De caráter autoritário, violento, avaro e sensual,
Podeis bem imaginar qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob meu jugo. Eu abusava de meu poder para oprimir o fraco e subordinar qualquer profissão, trabalho, paixão ou dor a serviço de minhas paixões. Assim, eu impunha um tributo sobre o fruto da mendicância. Ninguém podia pedir esmolas sem que eu tomasse antecipadamente uma grande fração do que a piedade humana permitia destinar-se ao alforje da miséria. Além disso, a fim de que não me diminuísse o número de mendigos entre meus súditos, proibia aos infelizes de fazer doações a seus amigos, parentes e a outros necessitados, qualquer escassa parcela que pudesse ainda sobrar para esses pobres seres. Em suma, fiz tudo o que possa existir de mais impiedoso com o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, o que chamais de vida, cercado por tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi uma aterrorizante lição para todos aqueles que, como eu, ainda que em menor escala, comungassem a minha maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante por 3 séculos e meio. Quando, ao fim desse tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era totalmente diverso daquele que meus sentidos grosseiros e obtusos fizeram me buscar. Segui, por meio de preces, resignação e lamentos, a permissão para passar pela prova material dos mesmos sofrimentos, ou maiores até que os que eu impusera a outros. Obtida essa permissão, Deus concedeu-me o direito de aumentar com meu livre-arbítrio meus sofrimentos morais e físicos. Graças à ajuda dos bons espíritos que me socorriam, persisti em minha decisão de praticar o bem, sendo-lhe agradecido porque me impediram de sucumbir à tarefa que tomei para mim. Nota 223. Essa explicação corresponde ao item 21º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: a situação do espírito a partir de sua entrada na vida espiritual é a que ele preparou para si durante a vida do corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada, mas ele as aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre-arbítrio. Nota do editor. Continuando. Pude, enfim, concluir uma existência que me permitiu resgatar, por ter sido plena de abnegação e caridade, as faltas da outra, caracterizada pela crueldade e injustiça. Nasci de pais pobres e fui órfão muito cedo, aprendendo a sustentar-me sozinho numa idade em que ainda não se é considerado intelectualmente capaz. Vivi só, sem amor, sem afeições e até suportei, já no início de minha vida, a brutalidade com que trataram outros. Dizem que o dinheiro que arrecadei foi totalmente usado no auxílio de meus semelhantes, e é verídico. E posso ainda dizer, sem orgulho ou afetação, que frequentemente, à custa de privações relativamente penosas, muitas pessoas acresci ao bem que a caridade pública permitia-me fazer. Morri calmamente, confiante no prêmio que a reparação feita em minha última existência havia merecido, e fui recompensado muito além do que pudera cogitar secretamente. Hoje sou feliz, muito feliz por poder afirmar-vos que aquele que se eleva será humilhado e aquele que se humilha será elevado. Pergunta: poderia, por gentileza, dizer-nos em que consistiu a sua expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, desde a sua morte até o momento em que sua situação foi atenuada como consequência do arrependimento e das boas resoluções que tomou? Conte-nos também o que lhe provocou, como espírito, a mudança de ideias. Trazeis à minha memória lembranças bem dolorosas. Como sofri! Mas eu não me queixo, apenas recordo. Quereis saber o caráter de minha expiação? Ei-lo em todo o seu horror. Carrasco que fui, como disse, de todos os bons sentimentos,
Permaneci por muito, muito tempo, ligado pelo perispírito ao meu corpo em decomposição. Até que se completasse a decomposição, senti-me roído pelos vermes, o que me fazia sofrer muito. Quando fui liberto dos laços que me prendiam a um instrumento de meu suplício, veio o castigo ainda mais cruel. Após o sofrimento físico, passei ao sofrimento moral. E este durou muito mais tempo que o primeiro. Fui posto na presença de todas as vítimas que eu torturara. Periodicamente, e por uma força maior que a minha, eu era colocado novamente diante de minhas ações culposas e via, física e moralmente, todas as dores que havia imposto aos outros. Ó, meus amigos, como é horrível a visão constante daqueles a quem se fez mal. Disso, tivestes um pequeno exemplo entre vós na confrontação do acusado com sua vítima. Tendes aí resumidamente o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, apiedado de minha dor e tocado pelo meu arrependimento, assim como solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que eu tomasse a estrada da expiação que conheceis. Pergunta: houve motivo particular que o induziu a escolher a sua última existência no seio da religião israelita? Não a escolhi por mim, mas apenas aceitei o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma dose de humilhação a mais à minha vida de expiação, pois, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados menospreza os israelitas, particularmente os judeus que se veem obrigados a viver de esmolas. Pergunta: em sua última existência, com que idade começou a pôr em execução as resoluções que havia tomado? Como lhe ocorreu esse pensamento? Enquanto praticava a caridade tão abnegadamente, teve alguma intuição da causa que o impelia a agir assim? Nasci de pais pobres, mas inteligentes e ávaros. Criança ainda fui privado de afeições e dos carinhos de minha mãe, cuja morte causou-me imenso pesar. Tanto mais porque meu pai, dominado pela ganância, abandonou-me por completo. Meus irmãos e irmãs, todos mais velhos, não percebiam meu sofrimento. Um outro judeu, movido mais por egoísmo que por caridade, abrigou-me em sua casa, ensinando-me um ofício. Ele depois recuperou amplamente, pelo resultado de meu trabalho de ordinário acima de minhas forças, tudo o que eu lhe custara. Mais tarde, liberto dessa submissão, trabalhei por conta própria. Mas por toda parte, trabalhando ou em repouso, perseguia-me a lembrança dos carinhos de minha mãe. E quanto mais velho ficava, maior era sua lembrança na memória e mais falta sentia dos seus cuidados e de seu amor. Em pouco tempo, tornei-me o último a carregar o nome da família. Ao cabo de alguns meses, a morte ceifou-me, pai e irmãos. A forma como eu deveria passar o resto de minha existência começou então a revelar-se. 2 de meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela lembrança do que havia sofrido, quis poupar os pobres pequeninos de uma juventude igual à minha, e não sendo meu trabalho suficiente para sustentar a todos, comecei a pedir esmolas, não para mim, mas por eles. Mas Deus houve por bem que eu não me consolasse com o resultado de meus esforços. As pobres crianças foram-se também para sempre. Eu bem via o que lhes faltara, a mãe. Resolvi, então, recorrer à caridade pelas viúvas infelizes que, não podendo trabalhar pelo sustento próprio e dos filhos, impunham-se privações fatais, deixando no mundo pobres órfãos abandonados à mercê dos sofrimentos que eu mesmo experimentara. Foi com a idade de 30 anos, cheio de vigor e saúde, que me viram pedir esmolas para a viúva e seu órfão. O começo foi penoso, pois tive que ouvir palavras humilhantes mais de uma vez. Quando, porém, viram
que eu realmente distribuía aos pobres tudo o que recebia em meu nome, e quando me viram ainda a crescer as sobras do meu trabalho ao que me era dado, granjeei uma espécie de apreço que para mim não era sem encanto. Vivi 60 e alguns anos sem jamais faltar à tarefa que me havia imposto. Também jamais a consciência fez-me supor que causas anteriores à minha existência constituíssem a razão do meu proceder. Somente um dia, antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Atônito com a moral universal contida em tão poucas palavras, com frequência, depois surpreendia-me, acrescentando-lhe mais essas, mas fazei-lhes, pelo contrário, o que quereris que vos fosse feito. Amparado pela lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos, continuei a trilhar a senda de minha consciência indicava ser boa. Terminarei essa longa comunicação dizendo-vos obrigado. Todavia, imperfeito, mas cônscio de que o mal conduz apenas ao mal, hei de dedicar-me mais uma vez ao bem, como já o fiz antes, para alcançar a felicidade. Chimel Slisgow. Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de Villach, perto de Nozay, Loire Atlântico, havia uma pobre mulher, velha e enferma, chamada Julienne Marie, que vivia da caridade pública. Caiu um dia num lago, sendo resgatada por um dos moradores do local, Sr. A, que a ajudava habitualmente. Levada à sua casa, ela morreu pouco tempo depois em consequência do acidente. A opinião geral era que ela quisera suicidar-se. No mesmo dia de seu falecimento, aquele que a salvara, que era espírita e médium, sentiu, em torno de seu corpo, como que um toque leve de alguém que estivesse perto dele, sem, entretanto, buscar explicar o fato. Quando soube da morte de Julienne Marie, ocorreu-lhe o pensamento de que talvez o seu espírito tivesse vindo visitá-lo. Seguindo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem havia contado o que se passara, ele fez a evocação da senhora, com o intuito de ser-lhe útil. Antes de evocá-la, porém, pediu orientação aos seus guias protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta: Podes evocá-la, será uma alegria para ela, embora o favor que te propões a fazer-lhe seja desnecessário. Ela está feliz e completamente dedicada àqueles que se compadeceram dela. Tu és um desses bons amigos. Ela quase não te deixa e, sem que o perceba, muitas vezes fala contigo. Cedo ou tarde, a ajuda prestada é recompensada, quando não pelo próprio favorecido, ao menos pelos que se interessaram por ele antes, bem como depois da morte. Quando o espírito não tem tempo de dar-se conta da própria situação, são outros espíritos simpáticos que oferecem em seu nome o testemunho de reconhecimento. Eis a razão do que sentiste no dia de seu falecimento. Agora é ela ajudar-te no bem que intencionas fazer. Lembra-te do que Jesus disse: o que se humilhar será exaltado. Terás noção da ajuda que ela pode dar, desde que lhe peças assistência somente para ser útil a teu próximo. Evocação. Bondosa Julienne Marie, que a senhora esteja feliz, é tudo o que queria ouvir. Mas isso não me impedirá de dirigir-lhe meu pensamento com frequência e jamais vou esquecê-lo em minhas preces.
Tem confiança em Deus e inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não penses nunca na recompensa que disso virá, pois ela superará tuas expectativas. Deus sabe sempre recompensar como o merece aquele que se dedica ao alívio dos semelhantes e que imprime às suas ações o completo desinteresse. Sem isso, tudo é apenas ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso ter fé, de outra forma, nada conseguirás. Lembra-te dessa máxima e ficarás admirado dos resultados que hás de obter. Os 2 doentes que curastes são a prova do que digo. Nas circunstâncias em que se encontravam, simplesmente, com os remédios, teria fracassado. Quando pedires a Deus que permita aos bons espíritos lançar sobre ti seus fluidos benfazejos, se o pedido não te fizer sentir um arrepio involuntário, é porque que tua prece não foi fervorosa o bastante para ser ouvida. Ela somente o será nas condições que te assinalo. Foi o que sentistes quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade infinita, acolhei a minha prece e permiti que os bons espíritos me assistam na cura de. Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso, seja feita a sua vontade. Fizeste bem em não desprezar os humildes. A voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias desse mundo sempre é ouvida. E como vês, uma ajuda prestada recebe sempre sua recompensa. Agora, em outras palavras, algumas palavras a meu respeito, que confirmarão o que foi dito acima. O Espiritismo explica-te minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar em detalhes com relação a isso. Creio também ser inútil dar-te informações sobre minha existência anterior. A situação em que tu me conheceste na Terra permite que compreendas e julgues minhas outras existências, nem sempre incompreensíveis, irrepreensíveis. Entregue a uma vida de miséria, enferma e sem poder trabalhar, mendiguei durante toda a minha vida. Não acumulei tesouros. Em minha velhice, minhas pequenas economias limitavam-se a uma centena de francos que eu reservava para quando minhas pernas não me pudessem sustentar mais. Deus julgou minha prova e minha expiação suficientes ao pôr-lhes um fim, liberando-me dos sem sofrimentos da vida terrestre, porquanto não me suicidei, como a princípio acreditaram. Morri subitamente à beira do lago, no momento em que dirigi a minha última prece a Deus. O declive do terreno foi a causa do meu corpo dentro d'água. Não sofri. Estou feliz por ter podido concluir minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil no limite das minhas forças e de minhas posses, e evitei fazer o mal ao meu semelhante. Hoje recebo a recompensa disso e dou graças a Deus, nosso divino mestre, que suaviza a amargura das provas, fazendo-nos esquecer, durante a vida, nossas antigas existências e colocando almas caridosas em nosso caminho, para que nos ajudem a suportar fardo das nossas faltas pesadas. Persevera tu também, e como eu serás recompensado. Agradeço tuas bondosas preces e favores que me prestastes, não esquecerei jamais. Um dia voltaremos a nos ver e muitas coisas te serão explicadas. Por enquanto seria supérfluo. Basta saberes que te sou muito devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim no auxílio dos que sofrem. A pobre velha Julienne Marie. O espírito de Julienne Marie foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 10 de junho de 1864, tendo ditado a seguinte comunicação: Obrigada pela gentileza de admitir-me em vosso meio, caro presidente. O senhor pode imaginar que minhas existências anteriores tiveram uma posição social mais elevada.
Se voltei à Terra para enfrentar o teste da pobreza, foi como punição pelo vão orgulho que me fizera repelir quem fosse pobre e miserável. Alcançou-me então a justa lei de Talião, que me tornou a mais horrenda mendiga da região. Como que para provar a bondade de Deus, entretanto, eu não era repelida por todos, o que era todo o meu receio. Assim suportei minha prova sem reclamar, pressentindo uma vida melhor, da qual não precisaria mais voltar a esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que nossa alma, jovem novamente, pôde reencontrar a vida espiritual para rever os seres amados. Porque eu também amei e sou feliz por haver reencontrado aqueles que me precederam. Agradeço ao bondoso Senhor A, que me permitiu expressar meu reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não lhe poderia agradecer a prova que minha alma não esquece e provar que minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração, recomendando-lhe que difunda a sua divina crença. Ele foi chamado a trazer à senda do bem as almas transviadas. Que ele esteja certo de contar com meu apoio. Sim, posso restituir-lhe o cêntuplo do que me fez, instruindo-o no caminho que seguis. Agradecei ao Senhor haver permitido que vos deem os espíritos instruções para encorajar o pobre em suas dores e deter o rico em seu orgulho. Tratai de compreender a vergonha que há de repelir o infeliz. Que vos sirva o meu caso de exemplo, a fim de evitar desespiar vossas faltas, como eu nas dolorosas posições sociais que tanto vos rebaixam, tornando-vos escória da sociedade. Julienne Marie. Tendo essa comunicação sido trazida ao senhor A, este, por sua vez, obteve a mensagem a seguir, que confirma a anterior. Pergunta. Bondosa Julienne Marie, já que se dispõe a senhora a auxiliar-me com seus bons conselhos, a fim de que eu progrida na estrada da nossa divina doutrina, tenha a bondade de vir comunicar-se conosco. Farei todos os esforços para tirar proveito de seus ensinamentos. Lembra-te da recordação que te farei e jamais te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de tuas possibilidades. Já compreendes bem a caridade tal como deve ser praticada em todas as situações da vida na Terra. Portanto, não tendo necessidade de vir aconselhar-te a esse respeito, tu mesmo serás teu melhor juiz, desde que sigas a voz da tua consciência, que não te enganará jamais se a escutares sinceramente. Não te iludas sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por conta de minhas existências precedentes, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual todos vos juntareis um dia. Esse dia não está tão longe como pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo o que se faz para impedi-lo. Caminhai, pois, sem receio, fervorosos adeptos da doutrina, e vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que passam a dizer de vós? Colocai-vos acima da crítica, mordaz, e recairá sobre os adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos julgam-se fortes e creem poder abater-vos facilmente. Ficais tranquilos, meus bons amigos, e não receeis confrontar-vos com eles. São mais fáceis de vencer do que imaginais. Muitos deles têm medo, receando que a verdade ofusque-lhe os olhos. Esperai, pois, virão, a seu turno, ajudar no coroamento da obra. Julienne Marie. Esse caso está cheio de ensinamentos para quem quiser refletir nas palavras desse espírito em suas três comunicações.
Nelas encontram-se reunidos todos os grandes princípios do Espiritismo. Desde a primeira, o Espírito demonstra sua superioridade por sua linguagem. Qual fada benfazeja essa mulher resplendente agora, como que metamorfoseada, vem proteger aquele que não repeliu, quando envolvida nos farrapos da miséria. É uma aplicação dessas máximas do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, pois quem é pequeno neste mundo talvez seja maior do que julgais. Max, o mendigo. Num vilarejo da Baviera, por volta do ano de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Por quase meio século, enfrentou enfermidades que o deixavam sem condições de ganhar sua vida pelo trabalho, não contando com outros meios além da caridade pública que ele disfarçava, indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Apelidaram-no de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, ao, ao que ele sorria sem se mostrar ofendido. Por que tal título? Ninguém poderia responder. Tornara-se um hábito. Talvez fosse devido à sua fisionomia e aos seus modos, cuja distinção contrastava com seus andranjos. Muitos anos após sua morte, ele apareceu em sonho à filha do proprietário de um dos castelos, em cuja estrebaria deixavam-no hospedar-se, pois ele não tinha uma casa. Disse-lhe então em sonho: Obrigado por lembrar-se do pobre Max em suas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Quer saber quem sou? Alma caridosa que se interessou por este infeliz mendigo? Contarei, e que isso sirva de ensinamento a todos. Contou-lhe então a seguinte história, mais ou menos nestes termos. Há um século e meio, aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor dessa região. Era, entretanto, fútil, orgulhoso e envaidecido com minha nobreza. Empregava minha imensa fortuna apenas em meus prazeres, para os quais quase não bastava, porquanto eu era um jogador compulsivo, além de devasso, passando a vida em orgias. Meus serviçais, que eu acreditava feitos para o meu uso, quais animais de carga, eram extorquidos e maltratados para atender a meus excessos. Mantinha-me surdo às suas lamentações, assim como as de todos os infelizes, dos quais, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir a meus caprichos. Morri numa idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter passado por nenhum infortúnio verdadeiro. Pelo contrário, tudo parecia sorrir-me, de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizados do mundo. Minha posição valeu-me funerais cheios de pompa. Os boêmios lamentavam a perda do rico senhor, mas nenhuma legítima lágrima foi derramada sobre o meu túmulo, nenhuma prece foi feita a Deus por mim de coração, e minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles cuja miséria agravei. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes! Ela não parou de reverberar em meus ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. E ao morrer, cada uma de minhas vítimas era um novo semblante ameaçador ou irônico que surgia diante de mim, perseguindo-me sem tréguas e sem que eu pudesse encontrar um esconderijo para fugir de seu olhar, nem um semblante amigo. Meus amigos, companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram de mim, parecendo dizer com desdém: não podeis mais pagar nossos prazeres. Oh, como então eu teria pago regiamente por um momento de repouso
por um copo de água para saciar a sede ardente que me queimava. Eu, porém, nada possuía, e todo o ouro que distribuíra a mãos cheias na terra não produzir uma só bênção, nem uma só. Compreende, minha filha? Enfim, vencido pela fadiga, esgotado como um viajante exausto, que não enxerga o fim de sua jornada, exclamei: Meu Deus, tende piedade de mim. Quanto há de terminar essa terrível situação? Uma voz, então, a primeira que eu ouvia, depois de haver deixado a terra, me disse: Quando tu quiseres. Que é preciso fazer, grande Deus? Respondi. Dizei-me, e eu hei de a tudo submeter-me. É preciso que te arrependas e que te humilhes diante daqueles que tu humilhastes, pedindo a eles que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa sempre é agradável ao Senhor. Humilhei-me, então, roguei a meus serviçais que estavam ali diante de mim, e cujos semblantes tornavam-se cada vez mais e mais afáveis, acabando por desaparecer. Foi então para mim como uma nova vida que despontasse. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. Em seguida, disse-me a voz: Príncipe. A que eu respondi: Não há outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os orgulhosos. Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Fazei de mim o servo dos meus servos, se for essa a sua vontade. Alguns anos mais tarde, nasci novamente, mas dessa vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu era criança ainda, ficando eu só sem amparo no mundo. Ganhava vida como podia, ora como operário, ora como lavrador, mas sempre honestamente, porque agora eu acreditava em Deus. Com a idade de 40 anos, uma doença paralisou-me todos os membros, vendo-me então forçado a mendigar por mais de 50 anos. Por essas mesmas terras onde eu fora senhor absoluto, para receber um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde, por uma amarga ironia, alcunharam-me de o senhor conde. Feliz muitas vezes por encontrar abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. Quando dormia, deleitava-me percorrendo esse mesmo castelo onde reinara qual déspota. Em meus sonhos, quantas vezes voltei a ver-me ali em meio à minha antiga fortuna. Ao despertar, essas visões deixavam-me um indefinível sentimento de amargor e pesar, mas nunca uma queixa escapou-me da boca. E quando Deus houve por bem chamar-me de volta, dei glórias a Ele por ter me dado a coragem de sofrer sem queixas essa longa prova cuja recompensa chega-me hoje. Receba, minha filha, a minha bênção por ter orado por mim. Recomendamos que esse caso àqueles que alegam que não haveria mais nada a deter os homens se esses não tivessem diante de si o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do pai Max é menos eficaz para desviá-los da senda do mal que a imagem das torturas sem fim, em que ninguém mais acredita.